Fala pessoal, estamos chegando com mais um podcast Vai Além aqui na sua tela. Muito bom ter a sua companhia. Nosso encontro semanal de todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. E claro que ele fica aí ad eterno para quem assistir também um dia. Quem sabe essa mensagem desse podcast em especial vai tocar o seu coração. Tem um convidado muito bacana hoje, pastor Ricardo Bertoldi. Ele que foi pastor da videira de São Paulo durante muito tempo. E há cerca de 8, 9 anos, ou 7 anos, se não me recordo, ele vai falar mais especificamente para a gente aqui. Ele foi enviado para a Alemanha. E eu quero trazer nesse podcast a história do pastor Ricardo, como ele decidiu ser pastor. Na verdade, ele não decidiu, né? Ele foi escolhido para essa função. Conhecer um pouco da vida desse homem de Deus, da família dele também, e do que ele está vivendo na Alemanha hoje. Pastor Ricardo Bertoldi, é uma alegria ter o senhor com a gente aqui no podcast Vai Além. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir. Boa. Né? E eu quero dizer que é uma alegria, um privilégio poder estar aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez e está fazendo na minha vida. Ó, a história de hoje está muito bacana. Fique ligado com a gente que vai ser uma hora que vai passar rapidinho para você e você vai se emocionar. E eu tenho certeza que Deus ele vai tocar o seu coração também. Mas antes do nosso bate-papo, você já sabe, quero agradecer a Farmácia de Manipulação Pradel, que é a nossa patrocinadora aqui do podcast, que funciona desde 1977. Ninguém fica no mercado tanto tempo se não tiver credibilidade. Então, como é que funciona? Tem um WhatsApp na tela para você aí, ó. Você que faz uso de produto manipulado, pega a sua receita, tira uma foto dela e manda via WhatsApp para esse número aí, 11 98863 7547. Anotou? 11 98863 7547. Eles vão receber a sua receita, vão montar um orçamento para a sua forma, eles reenviam para você o orçamento e se você aprovar, estando em São Paulo, Grande São Paulo, dia seguinte você já recebe na sua casa, com facilidade no pagamento. Ah, Júlio, eu moro na Alemanha. Você recebe via correio. Eu moro nos Estados Unidos, eu moro em outro estado do Brasil, não importa. O que importa, na verdade, é que você vai receber um produto de qualidade na sua casa, com rapidez e principalmente com um preço que é acessível para você. É qualidade com preço muito bom. Farmácia de Manipulação Pradel, lá do meu amigo Pedro. Marca esse WhatsApp, tira uma foto da sua receita e faz o seu orçamento sem compromisso, ok? 11 98863 7547, Farmácia de Manipulação Pradel. Pastor Ricardo Bertoldi, muito bom te ter aqui. A gente que já se conhecia antes do senhor ir para a Alemanha, eu que tive a oportunidade de participar de vários cultos, né, na Igreja Videira aqui da Vila Mariana e ouvir as suas ministrações. Eu quero saber um pouco da sua história, do seu chamado, da sua ida para a Alemanha, do seu livro. Pastor Ricardo Bertoldi escreveu um livro chamado Homens Forjados por Deus, que está aqui na tela. Esse livro aí é fantástico. A gente vai passar também para você como você pode adquirir esse livro. Esse livro falou demais comigo. Na verdade, é um livro que eu devorei ele assim rapidamente. E não estou falando para agradar não, pastor. O livro é bom mesmo, viu? Ótimo, que bom. Vamos contar a sua história. O senhor nasceu onde, pastor? Eu nasci no estado do Paraná, na cidade chamada Paranavaí, mas eu só nasci lá. Eu não tenho nenhuma recordação, porque com 9 meses de idade, os meus pais mudaram para São Paulo, aqui em São Paulo, capital, na região da Zona Norte. Então, o senhor é um paranaense naturalizado paulista. Sim, paulistano, né? Paulistano, São exatamente. Paulo, cidade de São Paulo. Eu me considero mais paulistano do que paranaense, né? Irmãos de quantos, pastor? Nós somos uma família de 3 homens. 3 homens? Né? Eu sou do meio, tenho um irmão mais velho, Rogério, também é pastor, e tenho um irmão mais novo chamado Renato. Também é pastor, não? Não, ele não é pastor. Ele trabalha com o mercado financeiro, né, numa empresa voltada para a questão de sistemas, de softwares para o mercado financeiro. Bom, a gente não precisa perguntar então como foi o impacto estar de uma cidade pequena do Paraná para cá, porque o senhor veio pequeno para cá, veio bebê, recém-nascido, então já se criou nessa cidade, nessa selva de pedra. Então o senhor já começou desde pequeno na batalha, porque morar em São Paulo, eu que sou caipira, vim para cá há 15 anos atrás, não é fácil, mas é muito gostoso, entretanto. Sim.
Com certeza. Né? Fui criado ali na Zona Norte, né? A minha família se estabeleceu ali naquele tempo. Né? O meu avô morava próximo do meu avô, da minha avó. Na Serra da Cantareira ali? Ali, bem próximo, bem próximo ali. Uma travessa mesmo ali na região da Pauliceia, que é um local ali da Jardim São Paulo, bem gostoso. E aí o meu avô, ele era farmacêutico, então ele tinha uma farmácia. Então nós vivíamos na farmácia, vivíamos ali, né? E a nossa vida era ali naquele bairro. Que bacana. Pastor Ricardo, é uma pergunta que tem que ser feita. Nasceu em berço evangélico? Não. Pastor normalmente nasce no berço evangélico ou não? Não nasci num berço evangélico, mas nasci num lar cristão. Cristão. E um lar cristão não só pseudo-cristão, mas a minha família tradicional, né? Os meus avós vieram do interior de São Paulo e eles eram frequentadores. Nós, como família, frequentávamos a Igreja Católica todo final de semana, íamos à missa, primeira comunhão, todo o processo daquilo que era a vida da igreja, nós vivemos e tínhamos isso como hábito dentro das nossas casas. Então eu já vou entrar numa pergunta assim interessante. Jesus Cristo era evangélico, pastor? Não. Porque o senhor nasceu num berço cristão, e a gente fala, o cara que não é crente, então ele não vai ser salvo. Jesus Cristo não era evangélico. Não. O ser humano que colocou ele numa caixa e colocou que ele é católico, que ele é evangélico, que ele é isso, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Com certeza. Né? Não podemos colocar o Senhor dentro de uma caixa e dentro de uma religião especificamente, né? Mas o que realmente te salva é a pessoa do Senhor Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo para nos salvar, né? Então é a pessoa do Senhor Jesus, né? Mas talvez possa surgir a pergunta, mas por quê? Se lá na igreja católica era assim, você lá, e por que você se tornou evangélico, né? Não, então eu já ia entrar nessa pergunta já. Sim. Por que já ia fazer a pergunta e já responde, então. Porque, na verdade, apesar de eu frequentar a igreja católica e ter uma vida religiosa, eu creio que Deus não nos chamou para religião. Ótimo. Deus não nos chamou para religiosidade, né? Porque religião é algo criado pelo homem. Mas Deus nos chamou para um relacionamento vivo com Ele. E dentro disso, houve, apesar de frequentar, apesar de ter hábitos, práticas e posicionamentos, eu nunca tinha tido uma experiência de novo nascimento com Deus. Eu nunca tinha experimentado de Deus. E um determinado momento da minha vida, realmente Deus me achou. Deus me encontrou. Deus viu a forma como eu estava. Eu acho bonito, pastor, porque as pessoas falam, eu encontrei Jesus. Não. Não. O senhor colocou completamente diferente. Ele me encontrou. Eu estava por aí e ele me achou. Eu era um jovem religioso, um jovem que simplesmente achava que o fato de frequentar uma igreja, ter um hábito de ir para a igreja, bater o cartão e fazer as coisas, eu simplesmente estava com a minha consciência tranquila diante disso. Mas Deus me achou. Então eu tinha uma vida dupla. Por quê? Porque eu ia para a igreja, tinha uma vida piedosa ali dentro da situação, mas como um adolescente nessa época, um jovem dentro da situação, eu vivia a vida que o mundo oferecia. Mas hoje o senhor enxerga que era uma vida dupla, mas na época o senhor cria que aquilo era a sua realidade, De fato. Cria que aquilo era a realidade, né? Mas era uma vida de mentira, era uma vida de engano junto aos meus pais, porque, logicamente, e vivi uma vida dupla em vários aspectos. Em vários aspectos, né? E assim, a um ponto, né? Porque eu entrei na faculdade com 17 anos. Bom, terminou o colegial e já entrou direto. Direto. E eu me formei em administração de empresas. E com 20 anos de idade, eu já estava formado na faculdade. Acabei a faculdade. E o fato de eu ter feito colégio, eu nunca peguei uma recuperação, sempre entrei direto na faculdade, nunca peguei DP, nada disso. E eu saí de processos ali onde eu praticamente, no último ano de faculdade, eu
eu pedi demissão de um concurso público que eu tinha feito na época, que eu trabalhava na Sabesp. Muitos chamavam de Mãe Besp no passado. Exatamente. Mãe Besp. Eu trabalhava na Sabesp, mas eu falei, eu não quero ter uma carreira aqui, daqui 30 anos, como é que eu vou estar, onde eu vou estar? E eu pedi demissão da Sabesp e eu comecei... Era uma carreira sólida, estava tranquilo, mas ia ser aquilo, né, pastor? Exatamente. Mas aí o Senhor falou para mim, não, na verdade eu não conhecia Deus profundamente ainda, né? E eu, ousado, né? Falei, não, pedi demissão, entrei num programa de demissão, peguei o dinheiro e falei, sabe de uma coisa? Eu vou para a minha área. Eu estou formado em administração e eu fiz vários processos seletivos. Eu participei de um processo seletivo de trainee dentro do Banco Itaú. Sim. E eram 10 vagas e tinha mais de 1.000 candidatos ali. E o Senhor me colocou ali dentro. 100 candidatos por vaga? 100 por 1, 10 mil candidatos. E o Senhor me colocou ali dentro, né? Então eu tinha uma posição que até certo ponto eu me achava a última Coca-Cola no deserto, escaldante. Mas, pastor, ali o senhor entrando num estágio como esse, como trainee, a probabilidade de chegar a ser um diretor do banco era muito grande. Sim. De um salário exorbitante. Sim. E a gente ali naquele processo, em um determinado momento eu entrei no banco, né, como estagiário, trainee, e fui efetivado dentro da área na época era de organizações e métodos, né, dentro da posição, racionalização de trabalho, processos de trabalho, e assim, fiquei 2 anos dentro do banco ali, e a área fechou. E aí que foi justamente o processo que tinha a ver com aquilo que eu experimentaria de Deus dentro da situação. A porta fechou. O meu irmão mais velho é pastor também, pastor Rogério. Ele é pastor da videira lá no Porto, né, em Portugal. E ele foi a primeira pessoa a ter uma experiência com o Senhor dentro da nossa casa. E essa experiência foi algo muito poderoso, porque ele realmente... ele era alguém que experimentou de Cristo dentro da igreja católica mesmo. E creio, tem muitas pessoas marcadas por Cristo ali dentro. E que o coração, né? A gente vai ter muita surpresa quando a gente chegar no céu. E foi algo tão poderoso. Eu creio que a gente vai ter muita gente que estava lá no final da igreja, que vai chegar lá e vai estar sentado do ladinho de Jesus. Aqueles que menos apareciam vão estar ali. E vai ter de tudo, vai ter de tudo. Eu creio mesmo. E ele começou a orar, ele se converteu e começou a orar pela minha conversão. E ali, realmente foi um tempo de oração. E ali eu vejo que foi o processo de Deus, porque eu tinha dentro de mim uma postura e uma posição que muitas vezes era soberba, arrogante, de um posicionamento de, nossa, olha aqui onde eu cheguei. Com 21 anos de idade, né, trabalhando no banco, eu comprei o meu primeiro carro à vista, 0 quilômetro. Fui lá. Ainda bem jovem. Bem jovem, ninguém deu dinheiro. Assim, comprar um carro zero, à vista. Fui lá e comprei o carro. Então, eu achava que eu era muito bom e, nossa, ninguém pode me parar. E aí Deus me parou. E aquele fechou a porta da área. Eles tentaram me realocar. Imagina, um banco, o tamanho do Banco Itaú, não tem uma vaga para alguém que participou de um processo seletivo, foi treinado, não acharam vaga para realocar. Que tinha uma inteligência, uma inteligência muito grande, né? Para você passar mais de 1.000 candidatos em 10 vagas é porque você está completamente apto para qualquer coisa dentro do banco. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu perdi o trabalho e foi justamente nessa posição onde eu fiquei mais ou menos quase 10 meses desempregado. E ali Deus quebrantou e quebrou meu coração. Deve ter sido muito difícil esse período, né, pastor? Porque você sai de uma soberba, como o senhor colocou aí, é tudo na força do meu braço. Eu que estudei, eu que passei, eu que fiz, eu, e de repente esse eu em 10 meses não consegue fazer nada. Foi tudo... Isso é uma luta muito grande, que a gente falando aqui tudo bem, mas esses 10 meses foram 10 meses muito difíceis, muito complicados. E assim,
E aquilo que tinha como sonho, expectativa, ruiu ali. E aí Deus trabalhou o meu coração, né? Ao ponto de eu ter uma experiência. E foi justamente em 1996, eu visitei um culto juntamente com hoje que é a minha sogra e a tia dela, que eu já estava num relacionamento com a minha esposa, né? Eu tenho 26 anos de casado. Ela já era cristã, já? Não. A família dela era, mas eu, assim, não era assim, fundamentado, posicionado. E eu fui naquele culto em 1996, porque, no entanto, aqui no Bom Retiro, a igreja era a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, apóstola Valnice Milhomes hoje, né? Sim. Muito conhecida. Tem um ministério itinerante aí. Muito conhecida. E aquele dia eu fui ao culto, né? O endereço da igreja era na Rua da Graça. Por acaso, Por né? acaso. Rua da Graça. E aquele dia ela não estava no culto. Eu fui lá para ouvi-la ministrar, mas havia um outro pastor no culto. E naquele dia foi algo muito impressionante, porque foi alguém no culto dela e chegou lá, essa pessoa não era muito grande. Essa pessoa, ela falou que foi lá porque ela ia matar a Valnice naquele dia. Que é isso? É. E casou dela não estar naquele dia. E casou dela não estar lá. Só que aquele rapaz ali, que estava com esse objetivo, ele quebrantou de tal forma que ele foi para Cristo ali, na frente. Foi um momento assim muito poderoso. E no final, eu vendo tudo aquilo, porque ele se levantou mesmo numa posição. Eu vendo tudo aquilo, o Senhor falou assim, eu também te chamei. E como se tivesse 2 anjos segurando um em cada braço, o pastor fez um apelo, falou assim, quem quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? E eu fui arrastado lá para frente, reconhecendo que eu era um pecador e que eu precisava de um Salvador. Eu era um religioso, mas eu precisava de um relacionamento vivo, que preenchesse meu coração. E a partir dali a minha vida foi mudada, transformada. E todos esses processos, né, tem a ver com a forja. Cada momento, em cada circunstância, de glória em glória, de vitória em vitória, para que Cristo começasse a ser formado por mim. E ali eu comecei a frequentar a igreja. 1 ano depois, eu e a minha esposa éramos namorados na época. Tínhamos um relacionamento padrão que o mundo tinha. Não conhecíamos a Deus. Foi algo tão poderoso que o Senhor santificou o nosso relacionamento. Então, assim, o que quer dizer isso? Que tínhamos um relacionamento do mundo, como o mundo tem, relacionamento sexual e uma vida dessa forma. Mas até então ali havia uma ignorância, né? Com certeza. E é o padrão, não com julgamento, claro, dessa situação. Mas ali Deus nos chamou porque a gente precisava, já que é para casar, precisava ter a convicção da parte de Deus. E aí o Deus nos separou, nos santificou. E assim, depois disso, noivamos e foram 2 anos realmente em que nós tivemos uma vida juntos, santificados, com santificação mesmo. Casamos e estamos 26 anos casados ali. E foi esse processo inicial da minha conversão, né? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A Bíblia fala no livro de Tiago que muito vale a oração de um justo em seus efeitos. E a gente vai vendo a mão de Deus no acontecimento do dia a dia. Você veja bem que tudo começa com o irmão do pastor Ricardo, o pastor Rogério, orando pela vida dele. Verdade. Intercedendo pela vida dele. Eu quero dizer algo para você que está acompanhando a gente agora. A minha mãe orou pela minha vida durante 17 anos, para que um dia Jesus Cristo tocasse meu coração. Ela falava para mim isso aí, e eu falava, mãe, eu não desacredito. Mas para mim não faz sentido o que você está me falando. Até que um dia ela fica sabendo por intermédio de um cunhado meu que eu havia entregue minha vida para Jesus Cristo. Então não importa o tempo, o que importa é a insistência, é a persistência, é a fé, é você crer que a pessoa pela qual você está orando, ou ela vai ser curada, ou ela vai ser resgatada, ou ela vai entregar
a sua vida para Jesus Cristo. É importante a gente colocar isso, pastor, porque muitas pessoas, às vezes, elas desistem no meio do caminho. E a gente não está julgando, porque você não vê o fruto daquilo que você está pedindo. Verdade. Mas com Deus não é no nosso tempo, não é na nossa hora, é na hora dele, porque precisou acontecer algumas coisas com o Senhor para que chegasse onde chegou nesse dia, né? Exatamente. É interessante isso que você está falando, Júlio, porque é o seguinte, o meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto junto. E teve alguns momentos que o meu irmão, eu chegava no quarto e ele estava orando. Já mostrava uma atitude. Exatamente. E em alguns desses momentos você falava para mim, eu estou orando por você. E aquilo eu falava assim, para de orar por mim. Não faz sentido, né? Você tá... Para de ser fanático dessa situação. Mas, e dentro da situação, às vezes, dentro disso que você está falando, parece que assim, quanto mais ora por alguém, parece que a situação daquela pessoa piora. Parece não, pastor. Não, piora. Mas aí que está o X da questão. É a mão do Senhor e a preparação do Senhor, porque aquilo que precisava acontecer para que a pessoa reconhecesse que Cristo é o Senhor. Então, para mim, tinha que ser a perda do trabalho, me levar à posição daquilo que precisava para que eu pudesse reconhecer que eu precisava de um Salvador. Vamos para um versículo bíblico nisso? João 3,30. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Para que ele cresça. Não adianta. Se a gente estiver cheio da gente, sim, não dá para ocupar o espaço, né? Não tem como. E ali foi justamente esse processo. Então eu falo, né? Quem está assistindo, como você falou, persista. Mesmo que você vê que a situação está piorando. Se a situação está piorando, sabe o que é? É porque o inferno está em contra-ataque para querer parar. Mesmo para a sua vida mesmo. Exatamente. Se você estiver orando por você mesmo. Sabe, põe na câmera do meio aqui, Rebeca. Se você estiver orando pela sua vida, por um trabalho, por um casamento, por uma cura, alguma coisa. Pastor, eu acho até bacana deixar essa mensagem para o pessoal. Sim, com certeza. É persistência, né? Porque isso produz a perseverança. E a perseverança vai trazer o peso de glória dentro da situação. Me deu até uma alegria agora, porque às vezes a gente parece estar orando e as coisas não estão acontecendo. E o negócio, como diria, não lá em Paranavaí fala isso aí também. Parece que o arreio virou para a barriga. Sabe? Quando o arreio do cavalo está em cima, vira para a barriga, vira um furdunço danado. É verdade, é verdade. Mas, pastor, que bom. Vamos lá, vamos seguindo na história. Aí houve a sua conversão e até chegar para ser pastor. Como é que foi isso aí? 96 isso? 96. Né? E dentro desse processo, né? Antes de casar mesmo, nós tivemos um acampamento de jovens, né? Manaim. A gente falava Manaim é acampamento, né? E a gente foi para um acampamento de jovens. Nós tínhamos 200 jovens lá. E de repente, a gente está lá. E foi um acampamento cheio de presença, cheio de vida de Deus. E a gente assim buscando o Senhor. E aí, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Esse acampamento. Essa experiência... Vou entregar a idade, pastor. Quantos anos o senhor tinha naquela época? Você deve ter quanto agora? 48, 47? Eu tô com 51 hoje. 51? Tinha quantos anos? Eu tinha 21 para 22 anos. Tá com 51 com carinha de 30, né? Vamos lá. E aí? Obrigado. É o frio da Alemanha que conserva a gente. Conserva mesmo. E conserva mesmo. O frio e os cremes da Alemanha. Tinha quantos anos? Eu tinha em torno de 22 anos. 22 anos. E aí? E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. Não existia esse negócio ainda de igreja em célula, de discipulado, esse tipo de coisa. E assim, em um determinado momento, eu tive uma experiência com Deus a um ponto e a um nível de arrebatamento de sentidos. Onde eu fui levado ao chão, diante da presença de Deus, e eu achei que tivesse passado 5, 10 minutos eu ali no chão, mas passaram quase 2 horas eu ali. E o Senhor trouxe uma visão no meu coração. E essa visão foi uma visão muito forte. Por quê? Porque Deus me lançou numa praia. Eu estava sozinho nessa praia e as ondas, o mar vinha. E de repente o Senhor falou assim,
eu te chamo, porque você vai ser pescador. Você vai ser pescador. De homens. E eu falei, aí o Deus veio e colocou uma vara nas minhas mãos, dentro da visão. E eu pegava a vara e ele falou assim, agora lança a vara. Eu lançava a vara. E no que eu lançava a vara, de repente vinha um peixe enorme. E eu puxava esse peixe e trazia ele para dentro do meu lado aqui. Ele vinha e caía o peixe aqui do meu lado. E o que o peixe caía do meu lado, eu olhava pro peixe, eu falei, E aí o peixe começou a se debater. Sabe quando o peixe sai da água, ele começa a se debater no chão? Sim, sim. Só que ele começou a se debater e no que ele se debatia, ele se transformou num homem. Ele transformava num homem. Era pescador de homens mesmo. Exatamente. E aí, o que aconteceu? A hora que esse peixe se transformava em um homem, o Senhor vinha e colocava uma vara na mão dele também. E colocava do meu lado. E isso começou a acontecer muito, porque eu pescava, quem estava do meu lado pescava junto, e aí outro pescava junto, e aí começou a enfileirar. E chegou um determinado momento, eu falei, Deus, até onde vai? O que é essa visão que o Senhor quer dizer? Essa visão que o Senhor está trazendo para você vai até os confins da terra. E eu não existia essa questão de célula, discipulado, nada disso. E a Deus falou para mim. E em um determinado momento, Deus fez assim. O que ele fez? Ele simplesmente me tirou, e de todos que estavam ali na praia, a vara. E ele falou assim, agora eu troco a ferramenta. E ele colocou uma rede nas nossas mãos. E ele falou, mas agora você precisa entrar na água. E aí nós entrávamos na água e jogávamos a rede. E o mesmo processo, vinha muito peixe. E isso vinha e entrava. E isso fazia um círculo. E isso tomava todo mundo daquilo que tinha a ver com o evangelho. Essa visão que Deus me deu e me chamou. Que lindo isso. Uhum. E assim, eu levantei dali e falei, Deus, é isso mesmo? E aí eu falei, você me chamou para ser pastor? Não estou viajando, não. Todos nós. E dentro da medida eu falei assim, Senhor, então eu quero uma prova mesmo. Aqui que você me chamou para ser pastor. E eu falei para Deus, Deus, nós estamos num acampamento. E eu sei que isso que eu vou pedir parece algo impossível. Mas eu quero pregar aqui, nesse acampamento, com esses 200 jovens. Eu sou mais um jovenzinho aqui no meio. Era seu primeiro acampamento? Era um dos primeiros acampamentos que eu estava indo na igreja dentro da situação. E eu falei isso para Deus. Para que a gente pede determinadas coisas para Deus? A Bíblia não fala pedir e dar-se-vos-á? Às vezes chega na hora o trem. Deus me lembrou daquela passagem, né, de que colocar o feno assim, ó, se ele molhar, então é porque o Senhor tem... Do Gideão. Exatamente. Gideão. Colocou algo da lã ali. A lã do lado de fora. Se tudo em volta estiver molhado e ela estiver seca, eu tenho certeza que é o Senhor. Mas aí ele quer mais uma certeza, Aí depois que passou, ele falou, não, agora eu quero o contrário. Eu quero que tudo esteja... E a lã molhada. A lã molhada, tudo seco em volta. Né? E era aquele momento onde eu estava... E assim, e Deus, dentro da nossa postura de fé, eu falo que o Senhor é tão bom. Isso é uma pregação. Tomé, Jesus é tão maravilhoso, a graça de Deus é tão maravilhosa, que Jesus, mesmo Tomé não crendo, ele teve disposição de vir e se mostrar para Tomé e falar para ele, Tomé, põe a mão aqui. Põe a mão aqui na minha chaga. Põe a mão aqui. Põe aqui minha mão na lateral. Esse é o amor do Senhor. Mesmo com a medida de fé menor, ele chamou Tomé e falou para Tomé, eu tenho disposição de vir até você, só para me mostrar a você. Porque se eu não tocar, ele falou anteriormente, se eu não tocar, se eu não ver, eu não creio. E Jesus chegou justamente nesse momento. Jesus chega nesses momentos nas nossas vidas, diante de situações. São momentos bem pontuais, né, pastor? Exatamente. Bem pontuais. Exatamente. Muito não, pontuais. Não é uma prova que você está fazendo, se a placa do carro... Não, são momentos que são específicos e muito importantes, porque aquilo vai determinar uma mudança de comportamento ou de rumo completamente diferente na vida daquela pessoa. Exatamente. E esse foi um momento na minha vida ali. Porque eu falei, eu quero pregar aqui. E aí eu sabia que isso era algo... Por quê? Tem os preletores pré-definidos, tem pessoas já... pastores que estão envolvidos nisso daqui. Eu falei isso para Deus, tipo assim, é algo quase impossível. Né? E aí, diante da situação... Que bonitinho, né?
E aí? Tipo, tá bom. Checkmate, Deus. Tipo assim, não é da minha cabeça. E o que aconteceu? E assim, ali tinha uma pessoa que ia ministrar no dia seguinte. Muito séria, uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Ela, inclusive, ela é uma pastora, a pastora Marina, que era da equipe lá, a pastora Valnice. O marido dela, Zé Luiz, eles eram os donos da Passaredo. Sabe, transporte Passaredo, que teve avião, que caiu o avião esses tempos. Ela era... Eu já viajei muito pela Passamedo. Passamedo. Porque eu sou da região de Ribeirão Preto então, ali. A Passaredo exatamente, região ela ali. de lá. É? Eles moravam ali. Mas eu tô brincando, brincadeiras à parte. Eu já vou muito naquele Turbo Hélice, 28 lugares ali. Ele fazia muito Franca, Ribeirão, São Paulo. Sim. Voei muito naquela aeronave. A gente fala Passamedo porque é uma aeronave menor. E a aeronave menor, ela sofre mais a turbulência. Essa é a realidade. Exatamente. E ali ela começou a falar, amanhã, ela perguntou, amanhã a palavra, sou eu que ministro amanhã cedo. Aí as outras pessoas falaram, não, é você mesmo. Ela falou assim, Deus está mandando fazer algo diferente. E ela saiu andando no meio dos jovens. E ela apontou para você, como é que você chama? Você. Aí ela começou, apontou. E aí chegou em mim e falou assim, como é que você chama? Eu falei, Ricardo. Ela falou assim, você também. Até aí, o pessoal falou assim, ó, eu chamei vocês 7. Eram 7 pessoas. Porque Deus falou que vocês precisam pregar amanhã. Uau. Vocês têm 5 minutos cada um. Aí, aquela hora, eu desmoronei. Pra você ter uma ideia, eu desmoronei espiritualmente, emocionalmente e assim, eu brinco, eu passei diante do trono, mas não foi no trono da glória de Deus. Eu tive um distúrbio. O trono do fogo. Eu fui pro banheiro, porque eu fiquei tão nervoso com a situação. Né, Pô, você não tá com nada pronto ali. Não. Princípio. Você não é um pastor hoje que se fala prega agora, você já tem uma pregação para ir falar. Exatamente, tá preparado. Você tá despreparado. Exatamente. Bom, mas aí vem aquela palavra que quando Jesus ele manda os discípulos, não precisa ficar preocupado com o que falar diante de reis e príncipes, porque o Espírito Santo falará por intermédio de vocês. E eu fui e falei, Deus, o que eu posso falar? O que eu vou falar? E o Senhor me trouxe a passagem justamente que Davi teve a oportunidade de assumir o trono matando Saul. Por 2 vezes. E o Senhor falou claramente naquela passagem comigo, né, sobre o coração de Davi e a resposta certa diante da situação. Isso é sobre honra também, pastor. Exatamente. É sobre honra. Sobre honra. Então ali, Deus, eu preguei sobre isso, né, mas eu lembro perfeitamente sobre a situação, da experiência dele, daquilo. Eu lembro que eu citei um exemplo de algo poderoso, da experiência da situação, onde Deus nos chama. E algo ali começou. Então agora é tempo. Agora é tempo de você se preparar para aquilo que Deus vai fazer. E dali foi um passo para ser pastor. Aí Deus realmente me tirou de onde eu estava, me trouxe para a videira em 2001, final de 2001. Em 2002 eu entrei na videira e em 9 meses eu fiz os cursos e sabia da convicção de que Deus tinha me chamado. E ali eu já me tornei líder de célula, né? E vai para líder, vai para discipulador, obreiro, pastor. Foi um processo até chegar realmente a ser enviado para a Alemanha. A gente vai conversar com vocês sobre esse envio do pastor para a Alemanha, porque quando um pastor é enviado, quando Deus ele vai fazer algo na vida de alguém, ele confirma no coração dessa pessoa, mas ele confirma no coração de mais alguém, principalmente, creio eu, para o envio de um pastor. Não é eu acordei, eu quero ir agora e estou indo agora e é da minha vontade. Isso pode até ser que seja. Mas Deus ele costuma confirmar isso. Até porque lá em Amós a Bíblia fala que Deus, lá no Antigo Testamento, né, que ele não fazia nada na terra antes de comunicar aos seus profetas. Ele avisa alguém, ele pede para alguém corroborar com aquele pensamento que você tem, com aquele sentimento que Deus colocou no seu coração. Sim. Mas antes da gente falar desse envio seu, pastor,
Eu queria entrar num assunto particular seu, Sim. Se me permite. O senhor tem 3 filhos, Sim. mas a sua esposa passou por 4 abortos. Sim. Né? Como é que foi isso aí? Teve também um lance, né? Porque o senhor fez um voto com Deus, isso tudo. Podemos passar rapidamente sobre isso, sim, pastor? Podemos falar sim, com então, certeza, porque faz parte da história, faz né? Faz parte da história. Porque tem muitas mulheres, hoje em dia, que infelizmente querem engravidar e não conseguem, né? E a gente percebe, e eu já vi isso, eu não vou, é Deus quem faz a obra, mas a gente vê que Deus ele muda a história de pessoas. Ana, mulher de Eucana, estava orando para que engravidasse, triste ali, e ele falou, cara, o ano que vem você vai chegar aqui com o filho no seu braço. Então, Sara era estéril, Rebeca era estéril, sim. Sabe? E se você que está acompanhando a gente agora, eu quero até te pedir uma coisa, pastor. Sim. Antes do senhor contar essa história, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para alguma mulher que seja estéril, que esteja, não vou colocar que seja, que ela está numa condição de esterilidade, mas que Deus pode mudar a vida dela, que o senhor orasse por essa pessoa agora, pastor. Amém. A palavra de Deus diz que Deus abre o ventre. Eu quero dizer para você que está ouvindo esse podcast agora, o Vem Senhor aqui nessa câmera, Rebeca, que por abre favor. o seu ventre. O Senhor abre o seu ventre hoje. Eu quero declarar que você não é estéril, que o Senhor hoje abre o seu ventre e eu declaro que você terá alegria da vida sendo gerada dentro de você. Eu oro para que o Senhor hoje manifeste do poder sobrenatural sobre você, que o Espírito Santo de Deus, sabe, encha o seu coração nessa manhã de vida e que você possa ver o milagre, porque eu libero uma palavra da parte de Deus para você, que você engravidará e que você terá família e o sonho do seu coração se manifestará dentro da sua casa, assim como foi com esses homens e com essas mulheres de Deus. Amém. Amém. Abraça essa palavra. Creia. Sabe? Se você passa por esse problema, quando uma palavra ela é lançada por um profeta e a gente traz essa palavra para o nosso coração, essa palavra, essa semente, ela germina. É verdade. Conta da sua história. Sabe, o Senhor aí a gente vai entrar depois na Alemanha. Sim, aí a gente fala da Alemanha. Sabe, o Senhor colocou no nosso coração, tanto o meu quanto da minha esposa, da Vanessa, que Deus tinha 3 filhos para nós. 3 filhos. E aí nós casamos, né? E nós, num primeiro momento, né? Minha esposa, a minha esposa é formada em matemática, né? E ela trabalhava no Unibanco, né? Banco de investimento, e a gente esperou esse tempo, e foram 3, 4 anos. E aí a gente disse, não, agora vamos começar, vamos formar uma família, né? E logo na primeira gravidez, ela perdeu a primeira gravidez. Certo. Perdeu a primeira gravidez, foi já uma dor grande para nós, né? Mas passou 4 meses, realmente veio, aí já ela ficou grávida novamente, e veio o nosso primogênito, que é o Rafael. O Rafael, o nome é Rafá, o Deus que cura, então ele chegou para cura nas nossas vidas. E aí, logo na sequência, veio... depois de um tempo, o Rafael, depois veio a Júlia, não houve mais problema nenhum, então não havia questão de dificuldade. Mas depois da Júlia, a gente falou, vamos pro terceiro. Só que entre a Júlia e o nosso último filho, que é o Gustavo, tem 9 anos. E nesses 9 anos nós tivemos 3 perdas de gravidez, onde ela ficou grávida. 3 abortos espontâneos. Né? Era um processo onde o coração do neném parava de bater. Mas, diante de toda a dificuldade, diante de todo o sofrimento físico por parte dela, sofrimento emocional dela, meu, até que os meus filhos já não eram mais, eles já tinham consciência, onde eles também tinham expectativa de ter a gravidez. E nas 2 últimas, eles sofreram junto conosco. Choraram pela perda, pela situação, porque uma das gravidez foi até 16 semanas. A gente já sabia até que era uma menina. A gente tinha até dado um nome para ela.
Na época era a Rebeca. E a gente já estava na expectativa, e eles sofreram junto conosco. Mas dentro disso, nós fomos orar e fomos buscar aquele que colocou no coração e colocou um sonho no nosso coração, tinha uma promessa. E aí nós perguntamos, Deus, diante da dificuldade é para parar? Diante da luta? Deus falou, não é para parar, eu coloquei no coração de vocês. E eu falei para o Senhor, então o Senhor tem um propósito, o Senhor quer isso, então eu quero realmente... A Bíblia diz que nós não devemos fazer voto, o voto do tolo, né? Mas Deus falou para mim, faça um voto, né? Porque eu quero fazer algo diante da situação. E aí eu falei para o Senhor, eu falei assim, eu vou fazer um voto, mas eu quero fazer um voto de algo que realmente, na época e na minha vida toda, o refrigerante foi algo que eu gostava demais. Hoje eu não tenho tanto... Não gosto tanto, mas eu sempre gostei muito de refrigerante. Né? Minha mãe até brinca, fala que eu, quando criança, acordava e falou que uma vez eu tive um sonho, que eu sonhei que eu era dono de uma padaria que só tinha Coca-Cola. Só tinha Coca-Cola, né? E eu dou risada por isso, né? Aí, e assim, eu falei assim, algo que realmente vai fazer diferença. E eu falei pro Senhor, Senhor, quero fazer algo. Falei, Deus, eu nunca mais vou tomar refrigerante até o dia que meu filho chegar. Nunca mais. Eu falei assim, e se isso for o resto da minha vida, é pro resto da minha vida. O resto da minha vida. O senhor mastigava o refrigerante? Mastigava. Eu punha refrigerante na boca e sabe quando você pega, você mastiga de tão gostoso, aquele docinho que era na situação, né? Vocês não sabem o que é isso quando a molecada de 1970, quando tinha refrigerante, 1980, melhor exatamente. Dizendo. Mas aquilo era raro e bom. Era só de final de semana. Era raro e bom. A gente lembra daquela Coca-Família na mesa de domingo, com a garrafa de vidro, aquelas barés da vida. Nossa, Gine, Crush. Crush. Nossa, isso era fantástico, né? Bom, e aí o senhor fez esse voto? Fiz esse voto. E foram 2 anos. 2 anos. E foi um processo onde as perdas, chegou um determinado momento, né? A gente orando. E na última perda eu falei, Deus, o que o Senhor quer com tudo isso, né? E a gente trocou de médico algumas vezes, até que realmente o nosso médico era um Dr. Hércules, na época, um médico cristão. E ele na última perda, né, não haviam respostas. A medicina não tinha resposta. Material genético era coletado, era levado para análise e não tinha uma resposta. Uma posição espiritual, realmente daquilo que Deus tinha que fazer. E ali, né, a Vanessa ficou grávida e aí nós fomos no consultório do médico. Ele falou, esses dias eu estava pensando em vocês e Deus falou que é para eu... Deus falou, é para eu realmente dar esse comprimido, uma medida mínima de cortisona para você. E ela tomou cortisona durante 5 meses. Pastor, vocês tinham a promessa de 3 filhos? De 3 filhos. Tinha essa promessa? Essa promessa. Vocês tinham 2 e aí houve essas tentativas e exatamente. Nada. Uhum. Porque eu creio literalmente que quem define quantos filhos eu vou ter não vai ser Mamon. É Deus que vai definir. Mas filho não custa caro, pastor? Filho custa $1 milhão, segundo a pesquisa do mercado financeiro. $1 milhão até os 18 anos, a fundo perdido. Porque vai embora depois, né? Vai embora. Mas... Isso é importante a gente falar. Mas a gente precisa perguntar para o Senhor o que ele tem. Amém. E eu perguntei para Deus, quantos filhos você quer que eu tenha? Amém, pastor. Porque a gente fica pensando muito nisso hoje, eu vou ter que pagar convênio médico para o meu filho, a escola, é isso, é aquilo, e papapá. E aí... Não tem por medo de não ter dinheiro para sustentar esse filho, ou também para não gastar dinheiro. Exatamente. E o Gustavo, ele chegou num momento nas nossas vidas, logo no início, onde eu trabalhei 18 anos com tecnologia. Eu trabalhei 18 anos, né, no mercado, na parte de tecnologia, eu me tornei gerente de tecnologia, e eu tinha uma posição gerencial, ganhava muito bem, né, e aí eu realmente já sabia do meu chamado. E eu tinha que responder ao chamado de Deus. E quando eu respondi ao chamado de Deus para ser pastor,
o meu salário diminuiu 4 vezes daquilo que eu ganhava. É muita coisa. Eu era CLT. Eu tinha 13º, eu tinha 14º, eu tinha bônus, eu era gerente. Participação de lucro, às Exatamente, vezes? tinha. Tinha mesmo. PLR, tudo isso dentro. E Deus me chamou para ser pastor. Mas ele falou, para você ser pastor, você precisa se adaptar àquilo que é a realidade de um salário de um pastor. E eu comecei a me adaptar. E quando eu abri mão de tudo isso, né, em 2011 e 2012, 2011 eu saí, entreguei tudo isso. Em 2012 eu fui ordenado ao ministério pastoral. E aí, então, era um tempo onde a adequação à realidade daquilo que era a vida que eu deveria viver foi grande. E, de repente, 2 anos depois, 2014, a minha esposa está grávida. Os meus 2 primeiros filhos, eles tiveram, assim, naturalmente, algo interessante que eu lembrei aqui para falar. Vamos. A gente comprou, a minha esposa, assim, comprou um enxoval pro meu primeiro filho, pro Rafael, assim, de coisas lindas, assim, material feito à mão. Eram os melhores, um enxoval maravilhoso, Rafael. E guardou, falou, eu vou ter o segundo filho. Só que aí veio a menina, e ela fez a mesma coisa pra Júlia. Então ela tinha... Ela tinha pro menino, pra menina, um terceiro... O que vier agora, eu tô preparado, porque eu tenho... tá aqui. E antes do Gustavo vir, e nessas perdas, Deus virou para ela e falou assim, dá tudo. Dá tudo. Os 2. Tanto de menino quanto de menina. Ela tinha, assim, proporção, aquelas malas de grandes, para roupa de criança, ela tinha 2 malas cheias dos 2 lados. Malas de 32 quilos, exatamente, grandona, de 148 centímetros. Ela tinha... Isso para roupa de criança era muita roupa. Claro que é. Então ela tinha uma mala de menina e uma mala de menino. E Deus falou, dá tudo. Ela deu tudo. Pastor, isso é Deus chamando para viver na fé. Sim. Né? Porque senão tá na força do teu braço ali, né? Exatamente. E aí o Gustavo veio nessa circunstância, nessa situação. E agora? Tem que fazer o enxoval do menino. E eu tô dentro do ministério. Como é que vai ser? A rédea tá curta, é financeira. Tá financeira. Naquela época... Mas olha como Deus... Eu falo que, assim... Quando Deus quer fazer algo, Ele faz algo sobrenatural e poderoso. E não faz para metade. Não. E aí, eu recebi uma palavra. Que o Gustavo ia ter provisão de recursos na vida dele. Sempre. E abundante. Eu falei, amém. Tá bom. Agora preciso do enxoval. Júlio, naquele ano, uma pessoa falou para mim assim, eu vou te dar uma oferta. Eu falei, amém, glória a Deus, eu recebo. A pessoa veio e me deu uma oferta. A oferta que ele me deu, eu fui viajar com toda a minha família para os Estados Unidos, para Disney, para a Universal. Eu fiz o enxoval inteiro do Gustavo. Tudo. Eu comprei roupa pro Gustavo. Até os 2 anos de idade. Até os 2 anos de idade eu refiz o enxoval inteiro do Gustavo. Para quem não tem muito entendimento do que o pastor está falando, sobre isso é bem rápido. Quando o dólar estava bem mais baixo, e ainda hoje compensa, muitos brasileiros faziam enxoval lá na Flórida, iam para a Flórida para fazer o enxoval do filho. Ia para Orlando ali. Exatamente. Vou comprar ali e com o dinheiro da passagem, com a estadia, com os parques, ainda compensava muito mais comprar lá do que aqui. Verdade. Mesmo gastando todo esse dinheiro ainda. Verdade. Né? Mas que bacana isso. Isso foi algo... para aproveitar a família e fazer... E foi algo assim... muito sobrenatural. Por quê? Porque os meus 2 filhos tiveram um enxoval bom feito aqui. Mas o único que teve um enxoval feito com produto de lá... A gringa? Foi o Gustavo. Que coisa, né? E é algo tão poderoso que até hoje, o Gustavo ganha
ganha roupa, ganha tênis, ganha tudo. E quando eu fui para a Alemanha, isso continuou. De uma palavra lá de trás, como é que foi essa palavra, pastor? Uma palavra que Deus não deixaria faltar nada na vida dele, traria provisão específica para a vida dele. Que coisa, né? O Gustavo, ele consegue... eu dou risada, porque é umas coisas assim meio que sobrenatural. Tipo, nossa, tô precisando comprar um tênis. Alguém vem dar um tênis para ele. Nossa, tô precisando comprar roupa. Alguém fala assim, nossa, eu passei, lembrei dele, eu comprei 2, 3 calças aqui, olha aqui um moletom, uma jaqueta. Isso chama-se favor de Deus, né? É muito favor, de muita graça de Deus nessa situação. E assim, o Gustavo, ele veio numa condição, e eu costumo brincar, falo assim, para gerar profeta. Tem um preço de glória e é diferente, precisa de pagar o preço. O Gustavo é assim, o dia que eu tiver a oportunidade de... Ele começou a andar com 10 meses de idade. É precoce. Precoce. Um ano e 2 meses, ele falava mais do que tudo. Ele tinha um português rebuscado. Ao ponto de ele ter 1 ano e meio, eu descendo um local, ele falou assim, nossa, pai, que arbustos lindos. Tá brincando? Sim! Uma criança fala isso? Falando de 1 ano e 6 meses. Que isso? A criança não, um bebê, né? Não, ele falou isso. Ele estava sentado no cadeirão. Sentado no cadeirão, ele olhou em volta. Isso choca, cara. Não, choca. Eu fiquei chocado. Aquele dia que ele falou isso, eu fiquei chocado. É tipo o moleque chegar pra mãe e falar, mãe, quero comer brócolis com 5 anos de idade. É mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. E isso realmente a gente vê hoje, né? A facilidade dele. Que lindo isso. E a gente... E isso foi um processo. O Gustavo chegou, né? Glória a Deus. E realmente Deus tinha 3 filhos para nós. Hoje o Gustavo já tem 10 anos de idade, né? E ele tá ali, ele já é alguém aculturado dentro da Alemanha. E a Bíblia fala, né, que Deus, lá em Deuteronômio, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumpre. A gente não. A gente pode até voltar atrás. Sim. Às vezes a gente até faz aquele voto de tolo, mas ele não. É verdade. Pastor, como é que foi... A gente está com o tempo ideal para falar sobre a sua ida para a Alemanha. Temos mais 20 minutos aí. Legal. Como é que foi a sua ida para a Alemanha? Como é que foi gerado no coração? Como é que foi isso tudo? Porque, pô, para a Alemanha, sabe? Porque a gente mora num país tropical, num país que tem uma cultura meio que... A gente se vê, não, beleza, tá tudo certo, vai lá. A Alemanha, a cultura alemã é uma cultura muito mais rígida do que a nossa. Não é que é mais rígida... O pastor vai explicar sobre isso, mas como é que gerou? Como é que foi gerado isso? Alguém confirmou? Como é que foi isso daí? No primeiro momento, né? Como você disse, né? Eu era pastor ali na Vila Mariana. A gente tem 10 minutos só, pastor. Não, eu vou resumir. Mas vamos lá. Eu era pastor ali na Vila Mariana, né? E eu realmente andei junto com o pastor Wilson, que foi meu pastor, e continua sendo meu pastor. Ele é pastor de toda a Europa ali, tomando conta de nós ali, conta de mim. E na Vila Mariana eu me tornei o pastor da Vila Mariana. A igreja já era uma igreja grande, com já tinha pessoas, mais de 1.000 membros. Já havia. Uhum. E eu, além de tomar conta, ser pastor na Vila Mariana, dentro desse processo... O senhor não tinha vontade de sair daqui, né, pastor, a princípio? Se olhar naturalmente... Não tem, não existe... Não, é algo que... Quem olha naturalmente fala assim, não é possível. Por quê? Porque eu estava no ápice do meu ministério. Uma igreja com mais de 1.000 pessoas, eu tomava conta de mais 18 igrejas. Nossa. Que são 18 pastores. Então, somando crianças, jovens, eu tinha uma supervisão que chegava próxima a quase 7.000 pessoas. Muita gente. Era muita gente. Uhum. E aí, dentro da situação, o que aconteceu? Deus me mostrou... Deus, eu creio que ele não mostra o processo total daquilo que tem da nossa vida, mas comigo ele mostra determinadas etapas e determinados tempos. São pílulas. São medidas. Uhum. E Deus tinha dado uma medida para mim, que ele tinha dito para mim, eu vou te levantar, você vai ser supervisor, eu vou dar tantas igrejas para você tomar conta, e eu era apenas um obreiro ainda na Vila Mariana. E ele falou isso pra mim. Só que, o que aconteceu? Isso aconteceu muito rápido. Porque
questão de 2, 3 anos, eu fui ordenado e me tornei supervisor. E ele diz claramente, isso tem a ver com a região do ABC. Então, eu era supervisor de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, igrejas de grandes, Diadema. Igrejas era grandes. todas essas regiões. Regiões importantíssimas. E nós, como Vila Mariana, multiplicamos igrejas para a Vila das Belezas. Foram muitas multiplicações. Noé, hoje é tá Vila nas das Nações. Hoje. Videira Nações. Né? E ali, dentro de toda aquela situação, chegou... eu estava no ápice ministerial. Eu tinha acabado de quitar minha casa, reformei a minha casa, refiz tudo, deixei tudo pronto para viver ali o meu lar, do jeito que era. Eu lembro que o pastor chegou para mim e falou assim, Júlio, eu estou vendendo minha casa, quer comprar? Lembra que o senhor falou para mim? Não. Falei. Foi mesmo. Não, porque chega num determinado momento e fala, pô, assentei, cara, tá tudo bem. Vou sossegar. É sentar, diferentemente da parábola do insensato, que olha para a cultura dele, vou ganhar tanto. Não, o senhor tá sossegado, pô, eu cheguei num ápice assim, mas de repente... E o que acontece dentro da situação? Deus falou para mim, eu vou te enviar, você vai algumas vezes para a Europa, mas vai chegar um dia que você vai definitivo. E eu comecei, todo ano havia conferência na Europa, eu comecei a ir, Deus começou a me levar, e aquilo começou a entrar no meu coração. E aí, de repente, Deus fala para mim, o seu tempo acabou no Brasil. Pastor, o senhor ouviu isso de Deus, mas ouviu e guardou? Guardei. Por exemplo, esse negócio, Deus já começou a falar contigo, né? Vai para a Europa, vai para a Europa, Sim. vai para a Europa. Aí o senhor obedeceu, mas estava entre o senhor e Deus. Eu estava na direção de Deus, naquilo que Deus tinha falado para mim. Vai lá, vai e volta, vai volta. Vai visitar. Vai espiar a terra prometida. Exatamente, era algo mesmo nesse sentido. E não havia o porquê eu sair daqui. Porque geralmente as pessoas tomam decisão em cima de coisa, não dá certo, o negócio não avançou, nossa, Mas, na verdade, eu estava vivendo o melhor do momento. O melhor daquilo que tinha a ver com a situação. E aí o que aconteceu? Onde foi o ponto final? E eu fui perguntar para Deus, porque se eu atingir aquilo que ele tinha me dito até aquele momento, ministerialmente, eu perguntei para Deus, então Deus, você vai me levar embora? Eu vou morrer? Vai acontecer alguma coisa? Perguntei para Deus. Ele falou, não, eu tenho algo novo para você. Eu estou te tirando do Brasil. Só que uma coisa é falar isso para você, mas eu tenho 3 filhos. Uma esposa. Eu tenho uma esposa. Uma família, tem uma estrutura, exatamente. Pô. Eu preciso falar. Deus, você precisa falar com a minha esposa. E Deus começou a alinhar todas essas situações. E aí, eu sou muito ruim com data, assim, especificamente quando aconteceu. Nós fizemos um evento, um alvo, como supervisão, como um todo. E tínhamos um alvo de batizar. Nós fizemos um projeto para batizar pessoas. E naquele ano o projeto era projeto 1100. Nosso alvo era batizar em um semestre 1.100 pessoas. Hoje são 8 mil, só no estado de São Paulo, né? 10 mil pessoas, só aqui no Sudeste. Foi 7 mil e coisas. Quase 8 mil pessoas no Sudeste. Exatamente. E foi assim, algo... E aí Deus falou, faz esse alvo. Eu fiz esse alvo junto com a minha equipe. E nós fizemos um evento. Isso no semestre. Nós fizemos um evento. E Deus falou, você vai juntar e você vai batizar essas pessoas num único dia. E aí nós juntamos, alugamos um prédio aqui, Assembleia de Deus, no Bom Retiro, na época. Fizemos um dia, montamos 5 piscinas. Nós batizamos nesse dia em torno de 850 pessoas, num único dia. E a hora que eu tava, e a hora que nós estávamos, e na hora que eu estava ministrando ali, eu estava lá em cima pregando, ministrando, vendo aquela multidão de pessoas, gente batizada, o Espírito Santo falou para mim assim, o seu tempo acabou aqui. Você deve ter falado, não, eu não estou ouvindo isso. O seu tempo acabou. Mas é como se no coração, paz. Com muita paz. Sabe aquela coisa que parece que é tirado das circunstâncias de você? E foi com muita paz. E Deus falou para mim assim, você vai para a Alemanha.
Eu falei, Alemanha, essa cultura, língua difícil, como é que fica isso? Em 2017, nós fomos para uma conferência na Alemanha, 500 anos da Reforma Protestante, e Deus falou para minha esposa, não, vocês vão vir para cá. E ali nós confirmamos, procuramos a nossa liderança. Pastor Wilson? Pastor Wilson. Uhum. Falei com ele, ele falou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Aí ele falou para mim, Deus já tinha falado para mim que vocês iam embora. Eu só não podia falar para você, porque você precisava ter essa experiência e convicção. Falou isso para ele. Então aí vem a confirmação de Deus, né? Ele veio, no primeiro seu coração, confirmou com ele. Não, colocou no seu coração. Sim. A sua esposa, ela também sentiu disso. Sim. Sabe o que eu lembrei agora, pastor? Fazendo uma analogia. Sim. De quando o Espírito Santo engravidou Maria. Exatamente. E José ficou assim. Aí José é visitado em sonho. Fala, José, fica calmo, cara. Tem a obra do Espírito Santo nisso tudo. Sim. Então, é uma analogia que eu fiz agora, mas Sim. ele falou no seu coração, falou no coração da sua esposa e falou com a liderança da igreja. Falou. Isso é um envio em paz e sob a submissão de Deus, né? Exatamente. Porque na multidão de conselheiros, diz a palavra, a sabedoria. E às vezes as pessoas... Porque a paz de Cristo seja o vosso árbitro no vosso coração. Então, precisava haver a paz. Não só no meu, mas no coração da minha esposa. E aí, dentro dessa situação, alguns anos atrás, 2 anos antes disso acontecer, eu entrei no escritório do pastor Wilson e falei, pastor Wilson, a minha sensação é que eu estou no lugar errado. Quanto tempo depois? 2 anos depois, 2 anos realmente depois. se confirmou. Ah. E ele trouxe uma resposta para mim com muita sabedoria. Ele falou, Ricardo, o cristão, ele às vezes vai ter muito esse sentimento. Porque nós não somos dessa terra. Nós somos dos céus. Então, nós às vezes vamos ter sempre uma sensação de que nós não estamos no lugar certo. E aquilo foi uma palavra de sabedoria para mim. Mas eu já sabia que não era ali que eu ia ficar. E aí, diante disso, Deus vem, essa situação, nós vamos para lá, pisamos na terra e definimos. Só que 6 meses agora para alinhar a nossa vida para poder ir para a Alemanha. E aí, uma cultura diferente, uma língua diferente. Bem diferente. Assim, o Acho alemão... que tem mais consoantes que vogal nas palavras dele, né? Não, parece é que a junção de muitas palavras em uma só. Nada, é um dialeto, pastor. É porque a língua do alemão ela é muito lógica. Então, por exemplo, você fala Krankenwagen, né? Que o que é Krankenwagen, né? Krank é doença, Wagen é carro. Então é carro de doente, é ambulância. Krankenhaus. Então, peraí, Krankenhaus. Hospital. Casa de doente. Entendi, já peguei. Já peguei. Tem muitas coisas que funcionam assim nesse sentido, né? E eu brinco, eu falo, alemão não é difícil, é que a vida é muito curta pra gente aprender tudo, entendeu? Eu brinco, falo isso, né? Mas Deus nos levou para ali. E eu cheguei ali, debaixo de uma palavra de Deus, né? E mesmo o meu ministério tendo todo esse alcance, a proporção, eu saí dali e fui lá para Berlim para assumir uma célula. Ser líder de célula. E fui ali ser líder certo, chegamos ali, o dia que nós chegamos, fomos recebidos por algumas pessoas. Assim, já foi sobrenatural a forma que o apartamento, onde eu ia em junho, eu ia 1 ano depois, mas as coisas tiveram que ser antecipadas. E não houve só a confirmação da minha liderança, que era o pastor Wilson. Essa decisão foi levada para o presbitério da Igreja Videira de São Paulo, na época. Uhum. E todos os pastores, todos, não teve nenhum que falou, não, eu acho que ele não tem que ir. Todos alinharam e falaram, temos paz em relação a isso. Agora, uma coisa que eu acho... Vamos até ficar na câmera do meio aqui, Rebeca, por favor, obrigado, viu? Que eu acho que... que o pastor deve ter estranhado bastante, você falar de Cristo aqui no Brasil é totalmente diferente do que você falar de Cristo na Europa, num país como a Alemanha. Sim. Eu já andei um pouco por lá, não pela Alemanha, mas por outros países, e existe uma rejeição muito grande em relação a Jesus Cristo. Sim. Infelizmente, porque lá é o berço do Evangelho, né?
O berço começou tudo Sim, lá. verdade. Entendeu? Mas hoje existe uma resistência muito grande, uma rejeição. Então, para você chegar para uma pessoa, para você começar a falar de Jesus para ela, não é que nem a gente está aqui, de repente, no metrô, você para e fala, cara, a pessoa está ali, você consegue, você vê que o Espírito Santo está tocando no teu coração para falar para ela, porque ele está preparando o coração dela e você chega, é mais fácil, creio eu, pastor, eu nunca evangelizei na Europa, mas creio que evangelizar no Brasil, a gente sabe que é o Espírito Santo que faz isso, não somos Sempre. nós. Mas é mais fácil aqui do que lá, ou estou enganado, pastor? É o seguinte, hoje o evangelho no Brasil, ele é pregado e ele é liberado muitas vezes em cima de necessidade. Necessidade. Sim, sim. E aí, a necessidade leva a pessoa a ter uma experiência com Deus. A necessidade Foi de o um meu trabalho. caso, uma depressão. O meu foi uma depressão. Exatamente. Foi por isso que eu fui para Deus. Então sempre há uma No necessidade. princípio, hoje é diferente. Sim, mas, de fato, o chamado pela dor. Aham. Só que a Alemanha é um país onde, culturalmente, o índice de desemprego Há uma estabilidade. baixíssimo, há uma estabilidade financeira, há uma estabilidade, o sistema de saúde Entendi. é aberto para todos, para o SUS. Então você é atendido, você tem recurso, funciona. A necessidade, em muitas questões que às vezes levam as pessoas a conhecer a Deus, ela é assim. Ela não existe isso. Então, a porta de entrada não é igual. A porta do amor é mais difícil do que a porta da dor, né? Teoricamente seria isso. Exatamente isso que você está falando. E aí, o que funciona é o amor. É a porta que funciona, é o amor. Onde você mostra um Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. E eles são carentes de amor. Amor. Carentes de amor, de relacionamento. São isolados, vivem sozinhos. Vou contar um caso aqui para vocês entenderem a realidade do país, que às vezes não é divulgado, não sai essas coisas na imprensa. Mas as pessoas vivem tão isoladas que descobriram lá, passou praticamente 2 anos, uns vizinhos descobriram, porque o cheiro que vinha do apartamento era muito alto, muito forte. Fazia 2 anos que um homem tinha morrido, sentado na cadeira dele. Brincando. E ninguém ficou sabendo que ele morreu. 2 anos. E o mais interessante é que ele morreu, o cachorro dele morreu, sentado Do lado dele, aos pés dele. E aí abriram, o cheiro era insuportável do apartamento, aquela coisa, mas não há um relacionamento. Então a porta de entrada é o amor, a vida de Deus, o fogo de Deus, a presença de Deus. Isso é a porta de entrada. A atitude também, pastor. Exatamente. A atitude que é muito importante também, creio eu. Porque existe um holofote em cima do cristão ali, de um pastor. Será que ele é mesmo aquilo que ele fala? Será que... Porque lá é o seguinte, a questão dentro daquilo que você está colocando, o amor que é manifesto, e esse calor, lá não é um país frio só, no aspecto de temperatura. É um país frio de vida emocional e vida espiritual. Entendi. O espiritual é algo frio. Por quê? Porque mesmo eles acreditando em Deus, em alguns certos aspectos, Deus é uma energia, é uma coisa, mas aquilo que é Cristo, o Filho do Deus vivo, que abriu mão da sua glória e desceu, veio em terra, é literalmente que o versículo da palavra de Deus diz que é loucura para esse mundo. E isso para eles é loucura. Entendi. Eu tenho uma necessidade, uma posição, eu não tenho, eu sou suprido. Agora, e aí o amor constrange. Eles ficam tão constrangidos quando estão amados que eles acham que eles precisam pagar em troca de volta. Então você fazer algo para um alemão ou para alguém, ele acha que necessariamente ele tem que devolver isso para você. Retribuir de alguma porque forma. Ele fica constrangido, exatamente. Exatamente. E aí o evangelho chega, a gente chegou lá, hoje nós avançamos como igreja. Vocês dobraram o número de células? Não, nós começamos com uma. Então, mas de um ano para o outro vocês dobraram? Foi 100%? O ano passado, agora, nós dobramos. Dobraram. Nós vamos 14 células.
Nós já estamos, entre adultos e jovens, 149 pessoas, mais as crianças, estamos chegando quase a 200 pessoas, 190 e poucas pessoas. E Deus tem acrescentado. E como a palavra lá diz, que é aqueles que iam sendo salvos. Então eles buscam algo, ao vazio a ser preenchido. Amém. E eu vi que o ano passado para cá, Júlio, a atmosfera da Alemanha mudou. Algo aconteceu espiritualmente naquele lugar. E a gente vê, as pessoas estão chegando. As pessoas estão com sede. As pessoas estão desesperadas pela presença de Deus. Vamos só para a gente finalizar o nosso bate-papo. O Rebeca, deixa o livro do pastor aqui no ar, na tela, por favor, se possível. O pastor deixa só, a gente já estourou o tempo já, mas deixa rapidinho aquele testemunho da igreja, porque o pastor Ricardo, ele entregou, a igreja cresceu. Sim. A igreja cresceu e ele precisava de arrumar um outro galpão lá para a igreja. Verdade. E quando dá para contar rapidinho esse... Dá para contar. Eu tinha um contrato, né, do prédio da igreja. E o mercado imobiliário lá é algo bem diferente do mercado aqui. Aqui você tem muitos imóveis que estão disponíveis no mercado e você escolhe, faz a proposta e negocia dentro dessa situação. E você escolhe aquilo que você vai, dentro das suas condições, aquilo que vai ter. Lá não, a demanda é muito alta e a oferta de imóveis é muito pequena. O que sobe o preço do imóvel também. Sobe extremamente o preço do imóvel. E é uma discriminação quando você fala que é uma igreja. E ainda mais quando você fala que é uma igreja internacional estrangeira. Eles falam de barulho, tem exatamente. Um monte de empecilho eles colocam, né? E o barulho é algo assim, as pessoas quando visitam a Alemanha, elas entendem. Muito quietinho lá tudo. É assim, é muito silêncio tudo. É muito silêncio. As ruas, para você ter uma idade, os carros têm que diminuir a velocidade a partir das 10 horas até as 6 horas da manhã. Uma rua que era 50 por hora, ela se torna 30 por hora por causa do quê? Do barulho que o carro vai emitir. Tipo aqui quando você vai passar na frente de um hospital. Exatamente. Para você fazer mais silêncio. Exatamente. Lá eles chamam de Lärmschutz, que é o alerta sonoro para poder diminuir. E isso é muito, para eles levam muito isso a sério. E aí o quê? Dentro disso, nós estávamos no local, que nós entramos, Deus abriu a porta logo em sequência da pandemia, porque havia muitos comércios sendo fechados e aí precisa alugar e nós entramos. E aí o lugar ficou pequeno, graças a Deus. Só que nós tínhamos um contrato de 4 anos e o contrato ele encerra agora, dia 31 de dezembro de 2025. Certo. Mas 6 meses antes eu preciso tomar uma posição. Para quê? Ou eu renovo o contrato, ou já encerra. Ou eu encerro o contrato. Só que o lugar não nos atendia mais. Então o encerramento do contrato ele tem que se dar 6 meses antes da renovação ou não? Exatamente. Ou não. O que vai ter que ser feito, eu tinha que avisar. Só que ao mesmo tempo eu tenho que avisar, mas e agora? Dentro desse mercado financeiro, para onde que eu vou levar a igreja? Para onde que eu vou levar a igreja? E Deus falou não. E eu fui lá, mandei a rescisão do contrato. Sem ter outro galpão em vista. Sem ter nada em vista, só a palavra de Deus. E aí? E aí passou o primeiro mês eu procurando algo. Nada. Passou o segundo mês, passou o terceiro mês. E essas questões culturais diante da situação, não achava. Era rejeição em cima de rejeição. Ah, igreja não. Tinha alguns anúncios, eu fui mais de 100 anúncios. E eu fui mais de 30 visitas em locais. Chegava lá, a igreja, não ficou claro para nós. Pastor, tem fé, mas bateu medo? Bate uma insegurança. Chega, assim. Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E isso talvez não gerou medo no meu coração. O diabo tenta lançar seta e dizer, e se não der certo? E se não tiver prédio? E como é que vai fazer? Mas dentro da circunstância, houve um desgaste no meu coração de rejeição, onde você se sente um estrangeiro numa terra alheia diante da situação. Mas Deus falou para mim, eu sou o Senhor da igreja, você é só o mordomo. O senhor está falando muito comigo numa outra situação agora, pastor. Amém. Muito. E aí? E aí o que aconteceu? Eu liguei para o meu pastor e falei para o pastor, está acontecendo isso? Estou cansado. Ele falou, então descansa. Eu falei,
Descansa. Falei, tá bom. Aí eu falei, Senhor, eu só vou visitar o prédio que o Senhor mandar eu visitar. Eu só vou lá, na situação que o Senhor mandar. Eu vou perguntar se eles aceitam igreja. E aí, esses dias, sabe quando você já sai para fazer uma visita? E você já sai com aquela expectativa, tipo assim, zero, Eu saí e fui nesse prédio. E eu fui recebido pelo corretor. E o corretor de imóveis, quando me recebeu, ele falou, não sei, vocês são igreja, não sei como é que o proprietário, o pessoal vai se comportar. E, nesse dia, por incrível que pareça, o que é um fato muito inédito, o alemão, que era dono responsável pelos prédios e dono dos prédios, ele não estava lá e ele se atrasou 40 minutos. E isso não é normal, um alemão. E ele se atrasou, e no que ele chegou, ele já chegou com um ânimo super joia, um cara diferente. Eu falei, tem favor. E no que nós chegamos, ele falou, o prédio que vocês foram ver é esse? Tal. A gente subiu, foi ver, né, um complexo comercial com várias salas, muito amplas, tal. E aí chegou nesse lugar, simplesmente, eu falei, não é aqui. Tá bom. Mas ele falou, o que vocês precisam? Aí ele nos levou para o andar de baixo. E aí eu entrei numa sala, a hora que eu pus o pé na sala, Deus falou para mim, é aqui. Amém. É aqui. E aí, para fechar só... Mas faltava mais uma coisa. Faltava. Ele falou, vocês... Falta a área. Eu falei, mas e o Kids? Aí ele falou, não, peraí. Ele abriu a outra porta, o salão do Kids. Mas precisava reformar ali. Precisava reformar. E aí? E aí a gente ia gastar um dinheiro. Ele falou, vocês vão assinar com quantos anos? Eu falei, por 5 anos. Ele falou assim, então tá bom. Eu vou reformar tudo para vocês. Tudo. A reforma tá terminando. Nós vamos inaugurar o prédio agora, dia 14 de dezembro. Ele colocou piso emborrachado novo, laminado em tudo. Ele mudou todo o forro. Ele construiu banheiros. Ele construiu todas as cozinhas do lugar. Ele reformou tudo. Pintou o prédio inteiro. Deixou tudo. A dinheiro de Brasil hoje, 65 mil euros, será mais ou menos uns 400 mil reais. Exatamente. Ele fez tudo isso. Porque lá serviço... 6, 36, uns 65, uns 400 mil reais. Uns 400 mil reais. Ele fez tudo isso porque lá serviço é muito caro. Mão de obra, né? Mão de obra é muito caro. E ele chegou para nós falando, qual o piso que vocês querem? Escolhe. Que lindo. Foi algo sobrenatural. Então a gente vê o favor de Deus e a palavra de Deus. E eu estava aqui no culto, na Vila Mariana, no domingo. Uma pessoa não sabia de nada. Ela falou assim, Deus está levando vocês para um novo lugar e Deus vai multiplicar. O ano que vem é o ano da multiplicação. Deus vai multiplicar. As pessoas vão chegar e você nem vai ver de onde elas vieram. Vai sobejar. E nós estamos indo para um lugar de Berlim, que é uma região que era a antiga DDR, que é uma área que era uma região socialista de Berlim. É onde realmente o evangelho não chega. E aí eu vi isso como um sinal. Eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa dizendo, nossa, vocês estão vindo para cá. Eu sempre tentei ir nessa igreja, mas não conseguia. Mas eu vi que Deus trouxe vocês para cá. Eu vou até vocês e vão chegar muitas vidas nesse lugar. Muito bom, pastor Ricardo. Muito obrigado. A gente está com o tempo estourado aí, já tem até uma outra equipe chegando. Rapidamente, para adquirir o seu livro, como é que faz? vinhastore.com ou entrar no meu Instagram, Bertoldi de Mello. Bertoldi Mello. Entra lá, eu indico e você pode adquirir o nosso livro, Homens Forjados por Deus. E eu vou te falar uma coisa, velho. Esse livro é fantástico, mexeu demais comigo. Pastor Ricardo, obrigado, viu? Obrigado pela sua história, obrigado pelo seu tempo. Ele está de passagem pelo Brasil, está voltando já para a Alemanha até o fim do ano. Até o fim do ano, não. Quinta-feira agora. Quinta-feira agora. Hoje, bom, ele já está na Alemanha. Quando esse podcast estiver no ar, ele já está na Alemanha. É verdade. Obrigado por contar a sua experiência. Agradecemos a Deus porque o senhor aceitou o chamado pastoral e eu já vi o quanto... A igreja já viu o quanto o senhor tem sido usado por Deus na vida das pessoas. Deus abençoe muito a sua família, o seu ministério. Obrigado por ter investido esse tempo com a gente aqui, viu, pastor? Bem, eu que agradeço, né? Obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer que nós temos igreja ali na Alemanha em 5 locais. Boa. Né? Nós estamos ali em Berlim, em Hamburgo, né? em Pfalz, que é uma região mais no sul da Alemanha, em Frankfurt e também numa cidade chamada Wittenberg.
Então, se você conhece alguém lá na Alemanha e que você quer conectar conosco, manda mensagem que com certeza nós vamos entrar em contato. Eu vou até pedir para o pastor Alisson colocar o seu Instagram aqui embaixo. Se possível, já está marcado já para colocar ali o seu Instagram aqui. Quem quiser entrar em contato contigo também através do Instagram, tá bom? Obrigado, eu Obrigado, agradeço. pastor Ricardo. Valeu. Valeu, gente. Esse foi mais um podcast. Superou, foi além, está com 5 igrejas na Alemanha. Deus tem feito a obra na velha senhora, né, no velho continente. E a gente espera que isso se multiplique cada vez mais. E é assim que Deus funciona. Ou melhor, creio que é assim que funciona com Deus. É a multiplicação. Um recebe o evangelho, sente desse amor, passa para outro, para outro, para outro, para outro, e até que todo mundo aqui na Terra seja impactado pelo poder tremendo, pelo poder não, pelo tremendo amor de Deus pela vida de cada um. Obrigado a você pelo carinho. Terça-feira que vem a gente tem mais uma história para trazer para você que acompanha o nosso podcast. E se inscreve aí, ativa o sininho, que Deus abençoe você. Tchau, Brasil.